Queridos, eu queria compartilhar alguma coisa muito importante, mas eu confesso para vocês que hoje eu estou assim pedindo a Deus graça e misericórdia para Ele poder me dar sabedoria para comunicar isso para vocês de uma forma que venha a ser útil para a vida de vocês. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós crescemos ouvindo coisas, nós crescemos ouvindo palavras que se tornam verdade para nós e nós não temos, vamos dizer, o cuidado às vezes de examinar e por que elas são verdades e por que nós as recebemos e nós, vamos dizer assim, somos beneficiados por isso. E dentro desse tema que nós temos trabalhado esse ano sobre pela fé mútua, nós temos conduzido a igreja a entender que existe uma bênção de Deus para nós e que essa bênção de Deus, ela vai passar uns pelos outros. E existem verdades divinas que, se não forem entendidas, nós não podemos cooperar com o Espírito Santo nesta visão. E o nosso intuito é de compartilhar com vocês algumas coisas que vão começar a ser importantes para a mobilização que o Espírito Santo de Deus vai fazer. Não é que Ele vai começar a fazer, eu vou dizer, Ele vai intensificar naquilo que já tem feito. Por quê? Porque é muito importante isso. E nós precisamos olhar para a palavra de Deus, e da palavra de Deus nós vamos extraindo verdades, e quando nós começarmos a fazer aquilo que a palavra de Deus diz, nós vamos colher os benefícios que ela diz. Por quê? Porque está escrito em Isaías, quando ele profetizou e ele querendo mostrar essa verdade, diz assim: assim como a chuva cai do céu e rega a terra, para que ela produza o quê? Fruto para aqueles que plantaram a semente, assim também é a minha palavra. Ela não voltará para mim vazia, sem que primeiro ela produza em nós o seu benefício para o qual Deus a designou. Então, o que está escrito nesta palavra, o que está colocado nessa palavra, é para a nossa vida ser edificada. E existem muitas instruções bíblicas que é preciso nós entrarmos em obediência a elas para podermos colher o fruto de tudo isso. Porque se nós só somos ouvintes da palavra, nada vai acontecer. Mas é quando nós somos praticantes da palavra que as coisas começam a ser bênção na nossa vida. E hoje eu gostaria de falar sobre discernindo a fé. É muito comum nós dizemos para o outro: tenha fé. Alguém já chegou para você e diz assim: eu estou aguardando isso, eu estou aguardando essa promoção. Aí a outra pessoa diz assim: tenha fé, Deus vai dar para você. Nós dizemos assim: eu quero comprar um carro novo, eu estou tentando trocar meu carro. Tenha fé, você vai trocar seu carro. E assim nós vamos ouvindo, e dentro da nossa mente registra-se que para eu ter coisas, eu preciso de ter fé. Mas será que é isto que nós vemos na palavra de Deus? Será que é desta maneira que nós vemos? Olha, a coisa vai tão longe e tão assim disseminada pelo mundo, que até na loteria você tem que jogar uma fezinha. Então nós estamos assim como que entendendo fé como sendo uma moeda de compra ou uma moeda de troca. E hoje eu fui tocado por Deus para falar a vocês que a fé precisa ser discernida, assim como nós precisamos discernir nossas esposas. Uau, o que é isso?
Esposas? A Bíblia diz que o marido deve viver a vida comum do lar, discernindo suas esposas. É aí que a gente entra no problema, porque você quer entender a mulher, não entenda, meu filho, discerna. Mas vai discernir o que sobre ela? Não é sobre ela, é o que você tem que fazer para ela. Porque você é a cobertura, você é a provisão, você é o governo, você é o sustento, você é a mão que dirige. E você precisa discernir no Senhor o que você precisa fazer para ser a cobertura dela. E assim nós precisamos discernir em Deus o que é fé para estarmos sendo movidos por ela. Em Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Efésios capítulo 2, 8 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, aleluia, pela graça sois salvos. Eu vou dizer mais uma vez: pela graça de Jesus Cristo nós somos salvos, por meio da fé. Escute, por meio da fé. E aí é que começamos agora a começar a entender o que a palavra de Deus realmente está dizendo. Por meio da fé. Então parece-me que a fé é alguma coisa que precisa ser compreendida, entendida. Porque senão nós entendemos assim: eu tenho que ter fé para ser salvo, mas a salvação produz fé para você viver para a glória dele. Pela graça sois salvos mediante a fé. E olha aqui essa próxima afirmação: e isso não vem da gente, mas é um dom de Deus. Aleluia. A primeira coisa que eu gostaria de fazer é definir fé. Veja, definir fé é uma coisa, discernir a fé é outra. Eu não posso discernir aquilo que eu não entendo. E a definição de fé é muito importante agora, para que nós possamos discernir como ela opera. Você entender o que uma coisa é uma coisa, mas você entender como ela opera em você, aí é necessário que nós façamos também a nossa parte, para que tudo isso seja uma realidade viva dentro do nosso coração. E eu espero em Deus que Deus me dê a sabedoria, que Ele me dê condições de eu poder colocar isso no pouco tempo que eu tenho aqui para vocês hoje. A primeira coisa que eu quero é definir a fé. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. A palavra do Senhor, ela define fé aqui. E ela diz o seguinte: ora, a fé é a certeza, diga certeza, de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. É a definição aqui. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que fé é certeza. Fé não duvida. Eu sei porque sei que isto aqui virá para mim, será assim. Por quê? Porque eu tenho certeza. Não vacila. É certeza absoluta. A palavra certeza é uma palavra que precisa ser bem entendida. E essa palavra, na linguagem original bíblica, é a palavra hypostasis, que significa, olha só, qualidade substancial. Ou seja, natureza de uma pessoa. Ou seja, a fé, ela está mais ligada à natureza divina instalando-se em nós, do que nossa habilidade de ter pensamentos que vão acontecer alguma coisa.
Essa palavra certeza, ela diz aquilo que tem um fundamento e que é firme, aquilo que tem existência. Preste atenção nesta definição. Ou seja, natureza de uma pessoa ou coisa, a estabilidade de mente, firmeza, coragem e resolução. Então, a fé vem nessa dimensão. E a palavra que define convicção, ela também é muito importante, porque é a convicção. Essa palavra convicção é a palavra elegekos, que significa verificação. Preste atenção nessa definição, por favor, preste bastante atenção. Verificação pela qual algo é provado ou testado. A palavra certeza, ela chama você para o entendimento de uma natureza em Cristo. Ela chama a nossa atenção para uma comunhão com Cristo. E agora a palavra convicção é algo que é colocado diante de Deus para ser provado, testado, para depois ser liberado. Não é uma habilidade sua. Então a certeza, a convicção, veja, se certeza está me dizendo a qualidade de vida que eu preciso existir em Cristo, também a convicção significa que algo será testado, e você sabe que a nossa fé é testada. Quantos conhecem aquele corinho que a gente canta aqui na igreja? Toda vez que a minha fé... espera um pouquinho. Eu pensei que o coro ia assim: toda vez que a minha fé é testada, tu me dás a chance de reclamar um pouco mais. É isso? Não. Porém, nós temos que ser verdadeiros. Nós não podemos dizer uma coisa e agir com outra. Porque muitas vezes, quando as coisas vêm para nos testar, quando nós temos aquelas provações que vêm e elas doem, elas nos levam a um sentimento muito ruim, às vezes de angústia, e nós começamos então a olhar, nós não vemos lugar nenhum, e o que é que nós vamos fazer? Há momentos na minha vida, quando eu entro num lugar assim, eu fico, somente minha mente vai para um lugar só. Com esta provação já vem a solução. Com esta provação já vem a solução. Porque o Senhor não vai provar você além do que você pode suportar, mas quando Ele te provar e quando Ele te levar a esse lugar, Ele vai dar o escape. E então eu fico com minha mente presa, dominada pela palavra de Deus, pela esperança de Deus, e assim as coisas vão passando, caem, pode cair 1000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita, mas o Senhor não me deixará cair, porque Ele é o meu pastor, Ele é o meu Senhor, e Ele é meu livramento nos momentos de angústia. Eu clamo a Ele e Ele me ouve. É certeza, é a convicção. Porque quando nós pensamos em fé, nós pensamos em ter. E se você observar suas orações, você vai ver que 80% a 90% das suas orações gravitam em torno de você mesmo. Vocês querem que eu mostre? Abençoa meus filhos, abençoa a escola dos meus filhos, abençoa a minha casa, abençoa a minha saúde, abençoa meu trabalho, abençoa meus amigos, abençoa minha igreja, abençoa meu ministério, e vocês querem mais? Abençoe meu e meu. Mas quando nós vamos estar tão cheios ao ponto de dizer: Pai, eu tenho tanto, abençoa ele. Note que as porcentagens das nossas orações são pequenas quando se trata dos outros.
Por quê? Porque nós estamos tão centralizados em nós, e a nossa fé é para adquirir coisas. Eu tenho ouvido pessoas algumas vezes dizendo assim: Deus não me ama. Eu disse: por quê? Por que eu estou vivendo isso? Deus não deve olhar para mim. Por quê? Porque olha a situação que eu estou. Todo mundo está bem, só eu que estou aqui. Não, não é verdade. Então eu quero dizer para vocês que a fé é um dom de Deus para você. Ah, não é uma habilidade minha própria? Não, senhores, não é. Porque senão Deus seria injusto. Porque Ele daria habilidades a alguns, não daria habilidades a outros. Mas eu posso lhe dizer que Deus é justo, e Ele deu para você porção de fé, Ele deu para vocês a fonte da fé, que é o Espírito Santo. Então ninguém pode dizer eu tenho menos do que o outro, porque todos vocês têm dentro de si o autor e o consumador da fé, que é Jesus Cristo, o Senhor da glória. Então veja, a fé é um dom de Deus. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17. Ele diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Aqui nós precisamos dar uma paradinha, nós precisamos entender o que realmente está sendo dito aqui. Romanos 10, 17, a palavra do Senhor está nos mostrando que, eu diria que esse texto deveria ser lido e compreendido mais nesta direção. E assim a fé vem por instrumentalidade da pregação, e a pregação ela vem pela palavra de Deus. Aleluia. Vocês estão me ouvindo? Olha só, a fé vem, ou seja, a pregação ela vem para poder trazer a você alguma coisa, uma substância sobre a qual Deus vai colocar sua bênção. Agora, em Romanos capítulo 10, 17, ele diz assim: pregação. Se eu falar para você, a fé vem pela pregação, o que é que você entende? Rapidamente. Não é isso? Alguém tem que falar para eu crer, certo? Então há necessidade de alguém dizer alguma coisa para que eu possa crer, e através disso vem alguma coisa para mim. Fé. Pois a palavra que está sendo falada aqui, a palavra pregação, é uma palavra um pouco diferente daquilo que nós temos em mente. A palavra aqui é a palavra akoi. E essa palavra akoi tem a ver com outro sentido. Ele diz assim: é o sentido de ouvir. Alô, igreja? Ouvir, ou seja, o órgão de audição, o ouvido, aquilo que é ouvido, ou seja, instrução oral, pregação do evangelho, relatório, notícia. Agora veja, quando a palavra akou é usada aqui, ela está dizendo o seguinte: você pode ouvir uma pregação, mas agora você tem que ter ouvidos para receber aquela palavra e você agir na palavra, porque a força que faz você agir na palavra chama-se fé. Então, quando nós não damos ouvidos à palavra, quando nós não recorremos à palavra, sabe, eu me lembro uma certa ocasião, a gente tinha na igreja lá em Monte Castelo, meu pai era pastor de uma igreja, e ele costumava fazer um negócio, a Carminha está aqui, a Meire está aqui, a gente lembra desse tempo lá. Sabe o que ele fazia? Ele falava assim, no culto de oração da igreja, ele disse: olha, ninguém pode consultar a Bíblia, todo mundo bota a Bíblia do lado, todo mundo, o pessoal fechava a Bíblia. Assim, agora vocês vão levantar, um por um, toda a igreja, e vai recitar um versículo decorado. Era uma angústia. Parece que todos os versículos somem numa hora só. E nesse momento lá, e os versículos ali, aí o cara pegou o meu.
E agora o outro. E nessa angústia, do rapaz estava sentado, o outro na frente, e ele bateu nas costas do outro: rapaz, me ajuda, vai chegar meu tempo, eu vou passar vergonha. E aí ele disse assim: rapaz, fala um versículo para mim. Ele olhou para trás: água mole em pedra dura, bate até que fura. E aquele rapaz: obrigado. Aí depois ele bateu nas costas do outro e disse: pai, a referência, Provérbios. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Mas quanto da palavra você tem colocado no teu espírito? Para que o Espírito fale com você, para que produza fé em você. Então essa palavra pregação tem a ver com ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Deus disse: ore sem cessar. E se você orar sem cessar, você vai descobrir os poderes da oração. Você vai poder entender o que é que Deus está falando, porque quando você ouvir o Espírito Santo, você vai levantar diante de Deus palavras tão lindas e poderosas que vão revolucionar a tua vida. Aliás, Deus não fará nada nessa terra sem que você ore para Ele. Mas nós queremos viver uma vida frutífera, nós queremos viver uma vida de vamos dizer, de prosperidade, simplesmente lendo a palavra aqui ou acolá, ou simplesmente ouvindo um vídeo, ouvindo uma pregação. Tem pessoas que se alimentam de pregações todos os dias no YouTube. E acha que isso é o suficiente. Ei, isso aqui vai me alimentar, isso aqui vai dizer. Não, senhores, eu vou dizer aqui um mistério para vocês. Nada substitui você abrir a sua Bíblia. Você pode escutar minhas mensagens o dia inteiro, você não vai ser edificado da mesma maneira que você seria se você vai buscar. Porque quando você ouve a palavra de um pastor, você está simplesmente ouvindo, você vai ter coisas boas. Mas quando você vai à Bíblia, você vai a Deus. Quando você vai à palavra, você está colocando os seus olhos ali, você está dizendo ao Espírito Santo: eis-me aqui, agora Espírito Santo fala comigo, revela a mim, ao invés de você simplesmente fechar a Bíblia e dizer: eu não entendo isso aqui. Uma certa vez nós estávamos no culto de oração, era um culto de tarde lá ainda no tabernáculo, e eu coloquei um livro difícil de abrir, Oséias. E a irmãzinha estava lá no Novo Testamento caçando Oséias. E eu vi que ela estava assim meia perdida. Aí eu disse para ela: minha irmã, no Antigo Testamento. Aí ela disse: graças a Deus, como é ruim estar sem óculos. Eu diria: como é ruim nós estarmos sem visão. Porque muitas vezes nós recorremos à Bíblia quando nós precisamos. Nós geralmente vamos a Deus em oração e clamamos a Deus quando nós chegamos e verbalizamos isso. Eu não tinha mais nada o que fazer, então a única coisa que me sobrou foi ir para Deus. É ou não é? E graças a Deus que Deus é tão misericordioso que Deus atende. A fé é um dom de Deus. E quando a Bíblia está falando de você ouvir a pregação, ela está: tenha ouvidos para aquilo que o Espírito está falando a você agora mesmo. Para que esta palavra transforme o seu coração, para que o Espírito de Jesus Cristo leve a sua mente cativa, literalmente cativa. Sabe o que significa isso? Ele toma a sua mente, os seus pensamentos, que é vamos dizer assim, o nascedouro de tudo que você pode receber na vida. É ali, naquele nível, o Espírito de Deus irá ali e pegará aquele pensamento e levará cativo em Cristo Jesus, para que a bênção de Deus chegue até vocês. E Ele é grandioso para fazer isso. Damos ouvido à palavra,
Não, se não damos ouvidos à palavra, nós queremos fé. E no momento mais crucial das nossas vidas, a fé não é uma caixinha de mágicas, a fé não é uma caixinha de promessas. Ah, quantas vezes eu fiz isso? E alguém tentou fazer isso também. Qual é o versículo de hoje, Senhor? E Judas foi e se enforcou, Deus me livre. Eu vou tirar outro. Faze tu a mesma coisa. Ai. Escute, a palavra de Deus não é amuleto. A palavra de Deus é a revelação de Deus. E o Espírito dele em vocês é o único que pode fazer isto aqui, ter vida e vida em abundância em você. E o mecanismo disso tudo chama-se fé e poder da parte de Deus. Aleluia. Em Efésios capítulo 2, versículo 8: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Agora, é preciso nós entendermos o que a palavra de Deus diz a respeito da fé. Eu já disse e já preguei aqui muitas vezes sobre fé. Eu não estou pregando uma mensagem nova. Eu estou pregando uma mensagem talvez por muitas vezes. Mas a palavra fé, a palavra pistis, significa convicção de uma verdade de algo. Ou seja, no Novo Testamento, de uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas, geralmente com a ideia inclusa de confiança, fervor santo, nascido da fé e unido com ela. Vocês estão entendendo? Muitas vezes nós temos que dizer, fé é uma coisa que a gente usa para receber, para trocar ou para ser capaz de receber uma bênção. Aqui no contexto bíblico, a fé é uma convicção de que Ele é Rei, Ele é Senhor e que Ele é poderoso para nos dar infinitamente mais aquilo que eu possa pedir ou pensar ou imaginar, além das medidas, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, e você não sabe, Ele sabe. Porque se dependêssemos de nós, nós nem saberíamos o que pedir. Mas Ele tem algo muito especial para nós. Então, a fé é alguma coisa que nasce em nosso espírito. E a primeira coisa que a fé faz, sabe o que é? É nos dar poder para nos ajoelhar e reverenciar Ele. A fé nos capacita a ver e enxergar Ele como Ele é. E se Ele disse, faça, eu não tenho dúvida, eu vou fazer. Assim como Pedro havia pescado a noite inteira, ele chegou cansado, ele devia estar muito desapontado, os seus amigos também, e chega pela manhã, não pescaram nada, e vem Jesus agora e diz, ei, vocês têm peixe aí? Não, pescamos a noite toda, nada hoje. E Jesus faz uma coisa que é ilógico. É ilógico. Ele disse, lance as suas redes para o lado direito do barco. Fé é específica. Para o lado direito do barco. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Jesus é o Senhor de todas as coisas, certo? Agora pense comigo. Não pegaram peixe a noite inteira. E de repente Jesus disse, afasta o barco. Eles afastaram o barco um pouquinho mais para lá. Isso agora lança a rede para o lado direito. Eu tenho a crer que a ordem divina foi, peixes, venham para esse lugar. Porque eu quero lhe mostrar uma outra coisa. Como é que aqueles animais todos vieram para a Arca de Noé? E por que eles vieram exatamente quando a arca já estava pronta? E por que é que eles se dirigiram lá exatamente quando estava prestes a chuva cair? Sabe por quê? Porque Deus fez aqueles animais virem, Deus é Senhor de todas as coisas, e nós temos que ter fé nele. E se Ele diz, Ele faz. Eu não posso duvidar, como alguns irmãos dizem, eu não sei, Deus, que o Senhor pensa de mim, eu sou tão miserável assim, o Senhor não olha para mim. Ô Senhor, por que eu estou debaixo dessa maldição? Por que essa maldição tem que me seguir? E Deus está dizendo assim, não tentarás o Senhor teu Deus.
Creia em mim, e todas as coisas são possíveis a você que crê em mim. É a certeza, é a convicção de que Ele pode. Aleluia. Quando Ele pegou 5 pães e 2 peixes, Ele simplesmente disse: obrigado, Pai, porque esse alimento é maravilhoso. 5 pães, 2 peixes, para 5.000. É lógico? Não, senhores, mas é poderoso. E não faltou pão para ninguém. Veja, não é eu ter a capacidade de que alguma coisa, às vezes a gente vai pensando, vai orando, diz assim: meu Deus do céu, não tem um agiota, não tem um banco, já ouvi não em todo lugar. Da onde, Deus, tu vai tirar isso aqui? Nós já estamos pensando isso. E aí nós somos desencorajados a orar. Nós somos derrotados já ali. Mas se nós dissermos assim: Pai, eu sei que tem um banco que já disse não, eu sei que tem um agiota que disse não, eu sei o que me disseram não, meus amigos mais achegados disseram não, mas eu tenho um Deus que é a provisão. E agora eu transporto isso para ti, sabendo que o Senhor fará aquilo que o Senhor diz, porque o Senhor não é homem para mentir, o Senhor não é filho de homem para se arrepender. E se eu estou aqui diante de ti, a tua palavra diz: se creres de todo o teu coração, verás a glória. Você pode dizer para Deus agora: Senhor, o Senhor disse que faria todas as coisas quando nós pedíssemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E essa palavra vai gerando dentro de você alguma coisa, ela vai gerando dentro de você alguma coisa, e você agora tem a certeza de que aquilo que não está diante de você virá por causa dele, não por causa de você ter a habilidade de crer que aquilo vem. Você tem fé nele. Mas pastor, como é que explica então a questão de Jesus, quando as pessoas vieram para ele, e ele disse: e tendo ele visto o quê? A fé deles. Então, peraí, eles tiveram fé nessa cura. Mas leia de novo. Quando aqueles amigos de um paralítico pegaram aquele paralítico e levaram ele para Jesus, eles estavam sendo impulsionados por fé, certo? Porque nós sabemos que eles, não achando lugar para entrar pela porta, eles foram pelo teto. E aí Jesus viu aquela cena, eles descendo ali, e a Bíblia diz que Jesus viu a fé dessas pessoas. E até exalta isso. Mas veja, a fé dessas pessoas foi de levar o paralítico a Jesus, e eles mesmos ficavam olhando o que Jesus ia fazer. A mulher do fluxo de sangue, ela diz uma coisa interessante, ela diz assim: se eu apenas tocar na vestimenta dele, eu serei curada. Nós precisamos discernir isso. E nós achamos que viver fora da comunhão do Senhor, comprometidos com coisas que são ilícitas aos olhos do Senhor, e que você de repente vai ser uma pessoa que vai reunir toda a força e vai dizer: Pai, que isso aqui aconteça, e vai acontecer. Não vai acontecer assim. E é por isso que muitos crentes estão se desviando, e alguns indo para outras religiões, que não tendo essa fé em Cristo, estão vendo talvez uma cura acontecer, e estão crendo naquilo, quando aquilo é um engano satânico. Note que você lendo esse texto de Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos. Escute, pela graça, o que é que nos salva? Alô? O que é que nos salva? Sabe o que é graça? É o poder e a influência do Espírito Santo de revelar as coisas de Deus para que você creia nele. É as habilidades que Ele dá de você dizer: houve sim um jardim do Éden, houve sim uma queda,
E nós falamos isso com toda convicção, e nós falamos isso como sendo realidade, sabe por quê? Porque você talvez não saiba disso, mas você está operando dentro do dom da fé que Deus deu para você, porque ninguém vai provar isso para você, ninguém vai dizer o contrário de você, ninguém pode fazer, nem os cientistas, nem o carbono, nada pode dizer sobre isso, mas a fé que está em nós sabe disso, e nós não temos dúvida disso. Porque nós sabemos que se o primeiro Adão falhou, o segundo Adão é espírito de vida. Aleluia! Então, pela graça sois salvos, por intermédio da fé, ou seja, pela instrumentalidade da fé. Sabe o que esse texto está dizendo? O seguinte: nós somos salvos. E a instrumentalidade de Deus para colocar o Espírito dele e a glória dele dentro de nós chama-se fé. Então muitas vezes nós dizemos assim: você tem que ter fé para ser salvo. Não, você precisa ser salvo para ter fé. Eu vou dizer uma coisa, talvez choque você, mas quando a pessoa está dizendo: eu creio em Jesus e eu te recebo como meu Salvador, essas são as primeiras palavras de alguém que já recebeu salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ela não vem por habilidade humana. A fé não acontece assim. Alguém poderia dizer: mas pastor, e os heróis da fé? Vocês me dão mais 10 minutinhos, por favor? E os heróis da fé? Os heróis da fé. Quando a gente começa a mencionar Abraão, Isaac, Jacó, Sansão, a gente vai olhando para esses homens, a primeira coisa que a gente sente é o seguinte: eu quero entrar debaixo da cadeira, porque eu não sou nem igualzinho a eles daí. Mas você está falando de Abraão? De Abraão? Quem sou eu? Primeiro eu quero mostrar uma coisa para vocês. Em Romanos capítulo 4, versículo 3 está escrito: pois o que diz a Escritura? Vamos dizer, o que é que a palavra de Deus diz? Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado. Alô? E isto lhe foi imputado para a justiça. Então eu pergunto: Abraão teve alguma habilidade mais do que a minha e a sua? Não, senhores. O que o texto diz e o que a palavra de Deus está dizendo é que Deus imputou dentro dele. E sabe como é que Deus imputou dentro dele isso aí? Ele anunciou, ou seja, pré-anunciou tudo o que ele faria até agora. Então essa pregação maravilhosa mudou as estruturas daquele homem, ao ponto de Deus dizer assim: você hoje não será mais chamado Abram, mas você será chamado Abraham. E o Espírito dele entrou nele, e a partir daquele momento aquele homem nunca mais foi o mesmo. E Deus disse assim: ninguém te chamará mais pai de nações, mas você será pai de grandes multidões. Pela fé. Mas aquilo foi imputado para ele. Gálatas capítulo 3, versículo 6 diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado. Tiago capítulo 2, versículo 23: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, ou seja, entrou na mente dele, ele começou a pensar diferente, mudou a razão daquele homem. Sabe, a palavra é logizomai, que significa fazer com que a mente gravite e rodeie em cima de uma revelação. E isso aí vem coroado, recheado de poder, que a Bíblia chama de fé. E então Abraão não olhou mais para a sua idade, não olhou mais para a idade de Sara, ele só olhou para a promessa, e agora cheio de virtude de Deus, cheio da visão de Deus e cheio de fé, ele pôde engravidar uma mulher de 100 anos, quando ele já tinha 100 anos também. E aí você fica com a medicina sem saber o que dizer. Hoje as mulheres têm medo de engravidar com 40. Tudo é possível. Mas eu faço uma pergunta: qual é a revelação de Deus para você? Qual é a palavra de Deus agora para você?
Você tem escutado o Espírito Santo? Você tem? Porque se você não tem, é muito difícil que a fé esteja em você. Eu vou dizer uma coisa para vocês. As pessoas muitas vezes focam na questão das habilidades desses homens que receberam. Você já imaginou Sansão? A Bíblia diz que a fé atuou em Sansão. Sabe como é que a fé atuou em Sansão? A fé atuou em Sansão. Ele não teve nem tempo de dizer assim: eu vou matar 1000 filisteus. Ele pegou a queixada de jumento. E a força e o poder da fé fez com que aquele homem ficasse horas e horas e horas e horas, não derrubando pessoas raquíticas, pessoas que estavam na UTI, mas soldados prontos para a guerra. E aquele homem estava com aquela queixada de jumento, e ele foi capaz de destruir um exército todo. Com Deus ao seu lado, nada vai vencer vocês. Nada. Ninguém pode separar você do amor de Deus. É o que está escrito. Impregne seu coração, seu espírito com a palavra de Deus, e você verá se a fé não fará em você alguma coisa semelhante a isso aqui. Então nós focamos na pessoa, nós focamos nisso. Pela fé Deus fechou a boca dos leões. Glória a Deus, Deus fechou a boca do crocodilo. Pela fé, escutem, olha como nós estamos errados. Pela fé eu vou chamar a existência um carro novo para mim. Pela fé eu vou querer morar no melhor condomínio da cidade. Pela fé eu vou ter um novo emprego. Pela fé eu posso ter isso. Pela fé meus filhos não vão se desviar. Pela fé, pela fé, pela fé. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Pela fé eles entraram numa arena e foram comidos por feras, sem dizer uma coisa contra Deus. Vocês estão entendendo? Porque Deus precisava de testemunhas, e esses foram as testemunhas que Deus teve. Pela fé eles foram queimados em estacas vivos em Roma, por uma mentira de Nero. Um homem diabólico, um homem comprometido com prostituição, e através de uma grande mentira sobre os cristãos, eles foram condenados à morte. Agora eu quero que você viva isso aqui comigo. Eles foram levados. Agora não é mais você, é sua esposa que está lá naquele poste. É seu filho que foi pendurado naquele poste, banhado de óleo. E agora eles vêm com tochas de fogo. E aquele seu filho está lá, gritando, com dores excruciantes. Sua esposa, você. E você era agora a luz daquela cidade. E eles passeavam namorando e olhando você como simplesmente uma tocha de fogo. E nós entendemos assim, porque se fosse a gente, sabe o que nós diríamos? Não, eu tenho fé e eu nunca iria para aquela coisa. Eu tenho fé, eu nunca entraria e os leões não me comeriam. Mas Deus está dizendo que estas pessoas passaram por isso porque tinham fé. Dá nó na cabeça de teologia, não dá não? Será que você é capaz de ver que alguma situação que você está passando é porque Deus está fazendo alguma coisa usando o seu testemunho para a glória dele? Mas se você não tem fé, qual é o resultado que você vai obter? Eu quero dizer para vocês que nós precisamos entender que a fé é algo que emana do relacionamento com Deus. Alô, igreja? Elaborada. Sabe por quê? Porque quanto mais você conhece a pessoa, mais você confia na pessoa. E quanto mais você confia na pessoa, como um aluno estava na classe e a professora ensinando aula de religião, diz assim: irmãos, ele dizia, olha menino, vocês não podem crer, vocês acham que é possível um peixe grande engolir um homem todo? Ela queria desacreditar a Bíblia. E aquele menininho levantou a mão e diz assim: olha professora, se a Bíblia diz que o homem engoliu o peixe grande, eu creria. Fé não tem razão, fé não tem lógica. Fé é o poder de Deus para realizar em você aquilo que Ele diz que pode realizar. Ela vem para você, ela brota em você, ela faz parte de você, quando a natureza dele faz parte da sua.
Quando nós pela fé decidirmos andar, não pelas concupiscências da nossa carnalidade, mas pela fé, nós nos inclinarmos para o Espírito, do Espírito, nós teremos vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. A fé vem pela palavra do Espírito Santo. Você a ouve? Você ouve a palavra do Espírito Santo? Pastor, eu nem sabia que ele falava. Ele fala, mas não fala comigo. Por isso que você tem que ter ouvidos para ouvir. E se você não tem ouvidos para ouvir, você não tem o poder daquilo que Deus determinou para você, porque tudo que acontece na tua vida é o poder da fé. Toda boa dádiva vem do céu pelo poder da fé. Por quê? Porque Ele disse. E se Ele disse, assim será. Amém? Por isso nós dizemos amém. Assim seja. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, qual é o propósito da fé? Eu vou encaminhar para o final. Qual é o propósito da fé? O propósito da fé não é deixar você mais rico. Eu lamento dizer isso. Aliás, a palavra de Deus até dá um conselho para as pessoas que querem ficar muito ricas nesse mundo. Eles, cuidado, porque muitos estão atentando para isso e correndo atrás das coisas de ficar rico, de poderoso nesse mundo. Eles o quê? Se traspassaram. E aí quando as riquezas chegam, falta tudo. Falta paz, falta alegria, falta unidade no lar, falta tudo. Prosperidade não é isso? E Deus nunca disse que daria fé para você conseguir bens. Mas Ele daria fé para você glorificar o Senhor. Amém? Olha o que a palavra de Deus diz. Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé, ou seja, sem essa convicção de que Ele é, sem essa convicção de que Ele é tudo em todos, sem essa convicção de que Ele é Senhor absoluto e nada está debaixo de que Ele não possa resolver. Quando você tiver essa fé, Ele diz, sem esta qualidade de vida, sem essa qualidade de certeza, é impossível você agradar a Deus. Amém? É impossível você agradar a Deus. E a palavra do Senhor diz, quando ela fala de fruto, quando ela fala de relacionamentos, quando ela fala de nós sermos obedientes, que o resultado é o galardão da bênção. É impossível você agradar a Deus na sua carne, é impossível. E eu creio que quando Jesus Cristo veio, aqueles discípulos depois da sua ressurreição, e Ele entra ali, e eles ficaram surpreendidos. Aí Jesus olha para eles e Jesus diz a primeira coisa, Jesus repreendeu a incredulidade deles. E só depois de ter repreendido a incredulidade, Jesus Cristo disse para eles uma revelação muito poderosa, que também é nossa. Agora vocês vão em meu nome, e vocês vão ver aleijados andar, vocês vão ver pessoas sendo curadas, você vai ter autoridade sobre demônios, e se vocês tomarem alguma coisa mortífera, não fará mal algum para vocês. Mas, eu vou dizer uma coisa aqui que me veio à mente agora. Eu diria para vocês que a fonte da fé é o Espírito Santo, e a fonte da incredulidade é a sua carne. Porque tudo que virá para você, quando você estiver andando, satisfazendo os desejos da sua carne, é um sentimento de que você não pode alcançar alguma bênção. E você vai correr atrás de profetas para dizer a você o que fazer. Porque você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Os profetas de Deus são enviados para Deus dizer o que nós precisamos, e não nós corremos atrás deles para saber o que Deus tem para nós, porque se você for assim, você pode cair na mão de um adivinho, e na mão de um adivinho você estará nas mãos de Satanás. Então veja,
é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que torna-se galardoador dos que o buscam. Buscam. Nós temos que discernir fé. Salmos capítulo 34, versículos 13 e 14, diz assim: escutem, queridos, em nome de Jesus, escutem. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Quantas vezes você olha para a situação que você está passando, o que você faz? Você pragueja. Você começa a dizer coisas tão tolas. Como? O que adianta, Deus, eu te servir? Aquele lá não está te servindo e tem tudo, mas eu não tenho nada. Guarda os teus lábios, guarda a tua língua, feche a sua boca. Não diga isto. Por isso que você tem que ouvir a voz do Espírito Santo agora, e você vai precisar ter fé para viver uma vida saudável. Então creia e mantenha um cabresto na sua língua, porque aquele que domina a sua língua domina toda a sua vida e domina todo o seu corpo. Eu não estou bravo, eu só estou animado. Aparta-te do mal. Ontem nós tivemos aqui uma programação maravilhosa. Foi pregado para a igreja. Nós fizemos um seminário aqui para mostrar para vocês o que é que esse celular faz. Nós tivemos alguma coisa preciosa. Mas, queridos, onde estavam vocês? Aparta-te do mal. Pratica o que é bom. E esse negócio de celular está acabando com a gente. Pastor Marcelo me chamou a atenção ontem. Clonaram meu, o que aquele negócio chama? Instagram. Estão botando umas mulheres lá que nem minha é. Eu digo, rapaz, o que eu tenho que fazer agora? Porque daqui a pouco o pessoal vai ver, mas meu Deus do céu, o pastor Roberto está... Eu digo, eu vou logo dizendo aqui, não estou não. Mas me clonaram. Eu não sei nem como fazer agora. Se alguém tem um expert aqui, me ajude, apaga esse negócio. É que eu não estou com o meu telefone, mas se não eu provar para você, na capa, no meu telefone, sabe qual é a imagem que aparece? A Patrícia sorrindo para mim. Eu não fico olhando para outro. Mas é o mundo que nós vivemos. Nós temos que nos apartar dessas coisas, porque hoje é tão fácil, é num clicar, você já tem a coisa ali prontinha para você. Mas se você quer fé, você vai ter que entender que fé é produzido em você. Fé é uma coisa que vem a você, e se você escolher esse caminho, ela não virá para você, pode ter certeza disso. E nos momentos mais cruciantes da sua vida, você vai gritar diante de Deus. É como o livro de Provérbios disse: a sabedoria está pelas praças, pelas ruas, ela está clamando em alta voz: voltem para mim, requeram de mim, comprem de mim, façam o que eu digo, façam. E aí então vocês menosprezam a sabedoria, vocês não querem o que ela tem para dizer, vocês rejeitam a sabedoria, e vai chegar o dia que vocês vão clamar a mim, e eu vou dizer para vocês: eu não estou ouvindo. Sabe de uma coisa? Se nós não conhecermos a verdade, nós não vamos poder ser libertos. E a verdade é que a fé, ela se origina em Cristo. E ela se origina em Cristo num relacionamento íntimo e poderoso com você. Ela é de graça, é um presente de Deus para você.
Mas se você decidir se andar na sua carne, ela vai se recolher. E você vai ter que andar no seu próprio entendimento. E sabe o que a Bíblia diz? Não se estribe no seu próprio entendimento. Mas existe a sabedoria para você. E o único momento que a Bíblia diz assim: quem tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, mas peça com fé. É engraçado, porque as outras coisas, Jesus diz: você pede ao Pai e o Pai dá em meu nome. Então, se eu tenho necessidade, eu peço. Mas dessa de sabedoria, a Bíblia diz: você tem que ter fé. Por quê? Porque você tem que ter fé no Espírito Santo. Entendeu? Peça com fé. E ainda mais, se eu tivesse um tempinho, eu diria para você: não pense aquele homem de mente dobre. Sabe o que é a tradução mais correta disso aqui? Não pense este homem de dois espíritos. Uma hora com o Espírito Santo, uma hora com a carne e o Espírito que está atuando nela. Não receberá de Deus alguma coisa. Qualquer coisa. Decida-se a quem vocês vão servir. E eu vou dizer a maior verdade desse sermão hoje para vocês, hoje de manhã. Se vocês decidirem andar no Espírito, o diabo não pode fazer nada sobre isso. Ande no Espírito, porque está escrito que quando nós andamos no Espírito, nós não satisfaremos em nenhum momento, em nenhuma instância, os desejos da carne. E se nós não fazemos isso, é porque a fé está em nós. Mas se nós agradamos a Deus e dizemos a Deus: Pai, aqui eu estou precisando, por isso eu digo hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós demos a panela, mas Deus vai encher a panela. Nós demos as canecas, mas Deus vai providenciar o suco. E cabe a nós fazer a nossa parte. Uau! Ainda tinha mais algumas coisas, mas eu vou deixar. Eu acho que já deu para pegar a ideia. Eu acho que vocês já receberam alguma coisa. Sim ou não? Sim. As coisas que eu termino, os pontos mais importantes. Não pense você que você vai ter capacidade de ter fé para resolver um problema seu. Mas cultive sua vida com Deus, porque no momento de resolver o problema, Deus estará com você. E o Espírito Santo vai dizer: você vai orar assim. Porque quando você orar assim, o meu Pai vai fazer do jeito que eu estou pedindo. E você vai ter a bênção. Porque toda oração não é para dizer o que Deus precisa ouvir. A Bíblia diz que Deus sabe o que você vai pedir antes de você abrir a boca. Então, para que pedir? Não é para pedir. A oração é verbalizar o que a fé vai produzir. E aí, quando as coisas vierem do mesmo formato que a sua oração foi para Deus, eles não têm dúvida nenhuma: esse Deus existe, e eu quero esse Deus que você serve. A fé não vem de você, ela vem de Deus, é um presente de Deus. E a fé se cultiva num relacionamento íntimo e glorioso e maravilhoso com Deus, nosso Pai Celestial. E se você não tem suas devocionais diárias, eu aconselho vocês a partir de hoje fazer isso, porque vai ser bênção para a sua vida. Que Jesus os abençoe e que vocês possam estar cheios de fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.